Você eleito presidente, qual será a agenda prioritária do seu governo? E também, emendando a pergunta, do seu ponto de vista, qual o principal problema do Brasil? Olha, uma agenda de desenvolvimento do Brasil, eu vou fazer então uma simulação dentro do cenário provável, né? Dizendo que vencemos a eleição em 2026, assumindo a presidência no dia 5 de janeiro de 2027. O Brasil ele vai estar diante de um colapso fiscal quase iminente, o arcabouço fiscal que o PT passou, e a pouca vontade reformista do governo anterior, do governo Bolsonaro, nos levaram a uma situação de impasse. As contas públicas elas estão em trajetória de estouro, e nenhum presidente da República poderá fugir de uma reforma que vai mexer em bases constitucionais para mexer, por exemplo, em direitos adquiridos e muitas coisas que vai doer muito. Então, o presidente que vai assumir em 2027, ele será um presidente que... Caiu? O que aconteceu aí, Júnior? Direitos garantidos ali na Constituição. Voltou. Isso vai ter que ser mexido. A segunda coisa é um enfrentamento muito claro, e isso é uma prioridade nossa, ao crime organizado e na destruição da estrutura política que o crime organizado criou nos bairros mais humildes, ou cidades inteiras e regiões inteiras do Brasil. A gente pode falar hoje que coisa por milhões de brasileiros, no mínimo 12,5% da população brasileira vive sob o jugo do crime organizado. Isso eu estou falando os que vivem nas áreas mesmo, porque Timóteo, todo o time aí da Brado, eu tenho certeza que vocês, se vocês forem caminhar em Salvador com o celular na mão, vocês não vão se sentir seguros com isso. Ninguém se sente seguro. Eu uma coisa em São Paulo. Logo, né, por mais que eles ocupem determinados territórios, a influência do crime na psicologia, na psique do brasileiro, ela é total. Todos nós temos medo de sermos assaltados, todos nós fazemos nosso planejamento baseado na insegurança. Então, naturalmente, destruir o crime organizado tem que ser uma prioridade, inclusive para a gente se levar a sério como nação. Então, esse seria o objetivo central de um primeiro ano de governo. Resolver a crise fiscal, que vai estourar, ou seja, tem uma bomba fiscal estourando, e, ao mesmo tempo, a declaração de guerra contra o crime organizado, trazer para o Brasil a perspectiva do direito penal do inimigo, que é será uma discussão que a gente vai apanhar bastante, mas não vejo outro caminho, que é o entendimento de que membros de facções e grupos que se comportam, ora como grupos terroristas, ora como grupos que negam o Estado brasileiro e a sua soberania e sua autoridade sobre o próprio território, nós temos que negar a eles a ideia de que eles possuem direitos e prerrogativas na hora de se defender da mão forte da justiça. Então, eles não podem dispor vamos dizer, dos mesmos aparatos de defesa que o cidadão brasileiro dispõe na hora de um processo penal. As penas não podem ser as mesmas, né? A gente pode fazer paralelos com o Bukele em El Salvador. Isso. Qualquer país, especialmente país de terceiro mundo, que se preze e que tenha tentado resolver as questões de segurança, adotou necessariamente um caráter muito punitivista e muito duro na hora de implementar as suas leis para estabelecer um pacto social baseado na ordem e no respeito. E isso será feito. Também será feito a duras penas, porque a gente sabe que vai ter uma grande oposição, mas não há outro caminho. Então, o caminho natural para a gente é uma declaração de guerra, porque é um dispositivo que está à disposição do presidente da República. Se eu for eleito, né, nesse sentido, eu ganhando uma eleição, eu vou levar à frente a campanha com isso. Essa aqui é a premissa, as pessoas vão votar em mim por causa disso. E aí, com uma declaração de guerra e com o uso não só das Forças Armadas, mas especialmente das forças policiais nesse enfrentamento, em parceria com os governadores, a gente vai começar a repactuar o Brasil em novos termos. E eu acho que aí a gente abre um espaço para novas discussões. Renan, como é que você vê a velha classe política brasileira? Esses partidos do Centrão, eu estava vendo, acho que foi ontem, uma live muito boa a sua, inclusive, no seu programa que você faz análises. Você estava se referindo ao principal entrave, um dos principais entraves também, essa classe dominante da política, da velha política do Centrão. Se você for presidente, for eleito, como é que você vai entender esse negócio chamado governo de coalizão? Você vai sentar com o cara do MDB, com o cara do PP, do União Brasil? Como é que se vê esses políticos tradicionais? Historicamente, a MBL fez 11 anos, e vai fazer 11 anos, desculpa. E historicamente a gente sempre achou que, não, tem que ter uma via de diálogo muito clara com eles, a governabilidade precisa ser construída, a gente precisa costurar
governabilidade. Na prática, o que a gente percebe é, você consegue, através dessa conversa, estabelecer alguma governabilidade, mas a gente pode chamar isso de governabilidade relativa. A governabilidade relativa se dá em alguns termos. Você consegue passar algumas agendas que são sempre muito aguadas pela vontade que o próprio Centrão tem em evitar que você altere os sistemas de relações. E aí você nunca consegue, você passar uma reforma que altere uma reforma penal, porque, vamos dizer, vou alterar as leis penais no Brasil, as leis de processo penal no Brasil. Isso quase sempre é muito difícil ou impossível, porque isso afeta também, por exemplo, crime de colarinho branco, e aí afeta os casos do Centrão. Esse é um exemplo. Eu não consigo passar uma reforma administrativa no Brasil séria, porque tudo isso vai interferir na forma de administrar município, e isso vai atingir esses casos do Centrão. Então, o Centrão é como se fosse uma espécie de um tumor que está incrustado em todos os órgãos daquilo que a gente chama de administração pública brasileira. Este é um problema e acho que a gente tem que ter essa perspectiva. A gente tem que saber como usar elementos do Centrão, porque o Centrão é todo dividido e faccionado. Buscar é muito complicado entregar ideias estratégicas, mas aqui eu tô numa posição, acho que, de ser criativo justamente com vocês. Né? Então, a gente tem que procurar o que eu gero divisionismo no Centrão. As lições que a gente teve o Centrão, ele disputa eleições contra o próprio Centrão. Então você tem que buscar faccionalizar, dividir o Centrão, ter uma agenda muito clara, trazer alguns elementos para perto dentro da sua agenda, e aí com base nisso gerar uma popularidade para um presidente da República forte o suficiente para fazer reformas, que aí eu acho que a gente vira o jogo, alterando a dinâmica e o sistema de incentivos que fazem um cara do Centrão ser poderoso. Eu não sei se eu estou me estendendo, Timóteo. Não, tá ótimo, pode falar. Fica na liberdade. O ponto, para mim, que a gente precisa entender, existe um sistema de incentivos que faz com que um político do Centrão sempre vença. Primeira coisa, para um político de Centrão, na lógica da democracia brasileira, se o governo A, B ou C, não importa se é de esquerda ou de direita, ou do próprio Centrão, ele vai mal, nesse momento o Centrão, beleza, eu vou pedir mais coisa, eu quero mais cargos, porque ele tá fraco, ele vai precisar de mim, senão eu passo uma agenda ruim na Câmara, ou eu passo, vamos dizer, um pacote, ou meto um impeachment nele. Se o governo tá bom, ele vai também cobrar mais o governo, porque ele vai falar, olha, governo, para passar mais coisas, já que você tá indo bem, você vai precisar de mim. Então, não existe tempo ruim pro Centrão. Um prefeito do Centrão também, ele não tá muito preocupado com indicadores e entregar bom desempenho pros seus munícipes, porque no fim do dia, se tem uma agenda que ele consegue comprar voto e fazer aquele atendimento no varejo junto com os vereadores da base dele, e ele recebe emendas do deputado dele, e uma parte desse dinheiro da emenda desviado vai pro caixa 2 dele, do deputado dele, faz uma obrinha, ele inaugura uma obra com o deputado, e o jogo vai rodando, ele consegue se reeleger mesmo não entregando nada. O Sandro estava aqui discutindo agora com vocês a situação de descalabro nos interiores. Como é que pode as pessoas, nesses mesmos interiores em que ainda existe fome, votarem nos mesmos políticos, votarem no mesmo governador? Por exemplo, o PT está na Bahia há quase 20 anos. 20 anos. Qual é a lógica disso? É porque existe um sistema. Esse sistema de incentivo é um sistema de incentivo que na gênese dele está no sistema de emendas que tem no Brasil, que custa 50 bi por ano, somado ao sistema de recompensa que envolve fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV, baseado em votos para deputado. Nós temos que alterar essa dinâmica. Então, todo mundo fala em reforma política, não, nós temos que ter voto distrital. Na prática, isso não alteraria essa dinâmica. A grande dinâmica, a meu ver, que tem que ser alterada é onde nós recompensamos o desempenho de um político. É no voto ou numa entrega formal? Ou seja, o prefeito de uma cidade pequena no interior da Bahia, a meu ver, se ele cumpre indicadores como aumento da economia formal, menor dependência de auxílios, ranking do IDEB em termos de escola, cobertura de esgoto, redução no número de crimes violentos, esse cara, ele recebe uma determinada pontuação e aí o município dele pode estar qualificado para receber investimentos e o município dele pode estar qualificado para eleger, vamos colocar aqui, desculpa, eleger não é a palavra, enviar para ele tempo de TV ou recursos no eventual fundo partidário eleitoral, que eu não vejo hoje como se alterar, infelizmente. Ou seja, se altera o sistema de incentivos, os partidos vão focar mais em ter bons prefeitos do que em fazer voto para deputado. Eu acho que a gente quebra a perna do Centrão nisso. E eu acho que essa tem que ser uma campanha nacional. Porque da forma como tá, o brasileiro que é o eleitor, a gente não imagina que o eleitor vai votar em algo diferente. O eleitor nem sequer está preso nessas discussões. O eleitor se sente parte do projeto do cara do Centrão. A dinâmica própria da compra de voto é que ela é um processo que não acontece só na eleição, ela é constante. Por ser constante, é uma relação transacional. E o eleitor não se sente assim,
eu sou um coitadinho. Não, ele se sente como parte do projeto daquele político. Ele acha que é amigo daquele vereador, e o vereador dele tem que dar um saco de cimento, tem que pagar a conta de luz dele, porque ele vai votar nele e vai levar os votos da família dele. É uma relação de transação. Essa relação de transação, ela precisa ser desmontada e o sistema de financiamento e incentivo disso quebrado. Com isso, não é que o Centrão morre, mas o Centrão, ele vai, vamos dizer, em vez de eu formar políticos que estão única e exclusivamente interessados em levantar essa grana de emenda e ficar desviando, eu vou formar prefeitos que geram indicadores. Prefeituras com bons indicadores, necessariamente, a gente tem até um estudo sobre isso, elas geram pessoas que vão parar de votar no Centrão. Quanto melhor o IDH do município, menor a votação no Centrão. Quanto menor a votação no Centrão, a gente faz uma substituição política desses caras, um processo de 20 anos. Não é um processo tão longo quanto imaginam. Inclusive tem uma experiência, inclusive no oeste da Bahia. O oeste da Bahia, historicamente, votava no petismo até lá para 2014. Com a chegada do agro, aí no oeste da Bahia, o agro desenvolvido, você começou a mudar a dinâmica eleitoral. Porque o desenvolvimento gera IDH, e IDH faz com que a pessoa não venha no voto. Olha, Renan, eu conheci o MBL em 2016 com as prioridades, né, do movimento Brasil Livre, principalmente a redução do Estado, o livre mercado, a livre iniciativa. Desse ponto de vista, entrevistando você como pré-candidato, como é que você vai fazer, por exemplo, o Bolsonaro ele fez aquele departamento, né, de desestatização que não deu certo, não deu absolutamente nada, né? O Salim lá saiu, aquele negócio todo. Como é que vocês vão fazer isso? Para, por exemplo, privatizar uma Petrobras, você concorda em fatiar a empresa em outras 200 empresas para que não haja um monopólio? Como é que é a sua leitura sobre esse negócio de economia de mercado, de desestatização? Existe uma grande discussão hoje nas redes sociais, né? Porque agora tem a ascensão de comunistas nas redes sociais, né? Vindo com uma agenda que se chama de desenvolvimentista, mas que não traz junto de si a agenda de competitividade. Eu acho que o nome da agenda liberal que a gente defende, no fundo, é uma grande agenda de competitividade. Né? A agenda de diminuir o impacto do Estado dentro da atividade produtiva, diminuir os entraves econômicos. Aí, aumentar a capacidade de investimento, aumentar a poupança, para que o dinheiro fique mais barato, que o dinheiro mais barato, as empresas possam investir mais, as pessoas possam investir mais. Gerar essa agenda de competitividade, que inclusive redunda, por exemplo, investimentos em infraestrutura, transportes para escoar a produção. Tudo isso faz parte de um pacote que, se a gente olhar na ponta do lápis, ele é quase sempre, ou em quase tudo, um pacote liberal. Tá? Eu acredito, vamos dizer, instrumentos que o Estado pode utilizar para articular forças produtivas. Eu acho que o caso da Embraer, usando o ITA, o CTA, funcionou, é um bom exemplo. O caso da Embrapa com o agrodesenvolvido é outro. O próprio caso, vamos dizer, do surgimento no Brasil da indústria siderúrgica pesada que a gente teve, também teve um papel do Estado. Esse a gente pode relativizar um pouco, mas a gente tem grandes experiências em que o Estado soube articular essas espécies. E eu acho que nós podemos ter experiências pontuais e regionais, e eu creio que a maior parte das experiências tem que ser na região Nordeste, para a gente articular forças produtivas e gerar um aumento de complexidade. Agora, uma agenda de competitividade. Por exemplo, eu acho que a CLT é um tipo de coisa que é um entrave que vai ter que ser superado, e numa gestão nossa a gente trabalharia para superar de vez e liberalizar a legislação trabalhista no Brasil, inclusive acabar com a justiça trabalhista. A gente tem que eliminar uma coisa que custa mais de 20 bi por ano para o Brasil. Isso é um caso cível. Relações trabalhistas são relações cíveis, são relações contratuais entre homens e mulheres adultos, então vá discutir qualquer querela na justiça civil. Contratos simples, livres, para que as pessoas possam trabalhar. Na prática, né, a pejotização foi mais ou menos isso, só que com um cambalacho, né, institucional, porque as pessoas querem ter essa liberdade, mas a legislação oferece, ela tem que criar um PJ para poder fazer isso. Vamos tornar isso uma coisa livre e clara para que as pessoas físicas possam fazer contratos como adultos. Redução da máquina estatal em muitos termos. Leis tributárias não apenas claras, mas um processo de redução, então logo a gente faça também uma curva de queda do aumento dos gastos públicos, diminuição definitivamente de entraves burocráticos para abertura e fechamento de empresas. Isso são reformas microeconômicas que têm que ser acompanhadas elas próprias de reformas macroeconômicas que venham incidir, por exemplo, nos juros, porque hoje o serviço da dívida no Brasil deve estar na casa dos 2,8 trilhões, um valor colossal. Então, como esse serviço da dívida, ele come boa parte daquilo que a gente chama de orçamento nacional, reduzindo a parte de custeio, mostrando que a trajetória de gastos não está mais explosiva, e pelo contrário, a gente vai conseguir reduzir ela, você vai conseguir reduzir juros sem ser na famosa reduzida na marretada, e aí sobra uma coisa que é dinheiro para investimento dentro de marcos regulatórios que facilitem a produção e evitem a roubalheira, como foi, por exemplo,
todos os investimentos produtivos e infraestrutura do governo PT, o PAC, etc., a gente reduz outra coisa que é terrível no Brasil, que é custo de energia e custo de transporte. Então, custo de energia mais barato, custo de transporte mais barato, custo de dinheiro mais barato, custo trabalhista mais barato, meio que os fatores de produção vão estar dados. E aí é qualificar a mão de obra, parar de ficar só investindo em Universidade Federal do não sei o quê. Vamos formar assim, o aluno sai da escola falando português, entendendo como fazer conta, conhecendo a sua história sem ter vergonha da sua história. É o mínimo do mínimo. E aprendendo cursos técnicos profissionalizantes para sair e arrumar um emprego. Meu amigo, feito isso, não tem como você não ter um efeito econômico positivo. É o básico do básico do básico do básico. E aí depois disso a gente começa a articular como, eu vou juntar o agro lá da região do Mato Piba com uma indústria de biocombustível, a Embrapa, para a gente fazer biocombustível no oeste da Bahia, no sul do Maranhão, e a gente começar a pensar aqui nesses complexos. Renan, prazer ter você aqui com a gente. Eu recebi aqui, da Amanda, que a gente entrevistou, e como eu detesto essa cultura achista do brasileiro, eu estou apreciando bastante a leitura dos projetos de vocês. E também não tenho medo de ser chamada de MBLista, porque o pessoal vai atacar, porque eu estou lendo o livro amarelo, mas não tem problema. Eu quero trazer uma pergunta para você aqui, que é baseada até no que está aqui no livro, um capítulo muito importante, que é sobre o BRICS, né? Um trecho aqui do livro amarelo sobre o BRICS. E aqui na Bahia a gente sofre com a agonia da Bahia estar sendo vendida para a China através de empresas privadas, entre aspas. Eu queria saber desse posicionamento. Para mim, não ficou tão claro qual que seria o posicionamento do MBL. Assim, a gente sabe que tem prós e contras em estar no BRICS, mas a gente também sabe que hoje existe uma guerra travada dos Estados Unidos contra países que pertencem ao BRICS. Qual que seria o posicionamento geopolítico brasileiro nessa escalada, né? Nessa escalada que a gente está vendo cada vez maior entre um lado e outro, onde a gente está aqui do lado de, inclusive, países importantes economicamente, mas muito autoritários do ponto de vista governamental. Qual que seria a sua postura neste processo, sendo presidente da República? Uma pergunta assim, você está com o livro 4, que acho que é o Brasil Poderoso, do livro amarelo? O Brasil Poderoso, foi o que a Amanda me mandou. Esse aí é bem interessante porque ele trata desse assunto e ele trata as coisas num prisma que é interessante. Nós estamos numa armadilha. Para a gente entender a nossa situação com a China e com o BRICS, o Brasil se colocou numa armadilha pelas decisões estúpidas tomadas pelo governo PT nos últimos 20 e poucos anos. Quais foram as decisões estúpidas? Nós não fizemos uma agenda de competitividade, nós nos entregamos à China como um vendedor de matéria-prima barata. A China naturalmente cresceu industrialmente, ela cresceu, aumentou a complexidade industrial dela, ela nos exporta os produtos industriais, eles terminaram de quebrar uma indústria que já estava combalida desde os anos 90, então a gente perdeu a indústria nossa. E aí, na prática, assim, olhando com carinho, ficou uma relação muito frágil, em que nós precisamos vender muito para a China para sustentar nossa balança comercial, para poder ter entrada de dólares aqui, enquanto a China quer fazer investimentos aqui para ela escoar muito barato essa nossa produção para lá. Eles vão trazer empresas deles, vão instalar essas empresas deles aqui. Outra coisa que eles vão fazer, e eu peço muito cuidado de todo mundo nisso, eles estão fazendo esse processo. A China tem 1,2 bilhões de pessoas. A China, ela está exportando não só mão de obra, que hoje não é tão barata, mas uma mão de obra, vamos dizer, industrial, mas ela está levando gente para fazer a parte de gestão das próprias empresas. A China está criando classes médias chinesas em outros lugares, um corpo administrativo das próprias empresas, e as empresas deles não são empresas que acabam interagindo com o ecossistema econômico e social brasileiro. São empresas que são como se fossem ilhas chinesas aqui, que dispõem, por conta da relação que os BRICS criam com o governo brasileiro, especialmente o governo atual, vamos dizer, de um status diferente de empresas brasileiras para trabalhar. Eles não dispõem das mesmas leis trabalhistas que as nossas, eles fazem os negócios que eles querem, eles obtêm incentivos fiscais para fazer operações que a gente sabe que não são industriais. Toda essa história da BYD indo para Camaçari, eu conheço um pouco o complexo industrial aí, conheço a Simões Filho, a Camaçari, todas as operações dos fornecedores. Todo mundo sabe que a BYD ela não vai ter nenhuma operação industrial, a gente não está aumentando a complexidade da economia na Bahia com uma ida da BYD. A gente está só vendo um produto que vem da China, vai ser colocado aqui, e eles vão ter o benefício simulando que está tendo uma operação, não está tendo ganho de
complexidade na economia baiana, em nenhum sentido. A gente não está tendo mão de obra qualificada sendo criada ali, inclusive boa parte dessa mão de obra são chineses que estão vindo. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Pouso Alegre, lá no sul de Minas Gerais, mesma coisa. A fábrica é construída por trabalhadores chineses e depois operários chineses e uma equipe administrativa chinesa fica lá. E aí a China nos enxerga dessa maneira. Como nós não conseguimos obter complexidade industrial e estão numa posição fraca dependendo deles, eles vão instalando operações deles aqui, que são entrepostos da operação real deles, que é lá na China, e isso nos impede de construir a tal da soberania, que o PT fala, mas a nossa própria complexidade econômica. A gente sequer dispõe disso. Então, eu acho que é uma relação completa de dependência, mas o paradoxo dessa história toda é que nós nos enfraquecemos tanto nas últimas décadas, que se hoje um presidente da República falar, vai embora daqui, podemos nos ferrar. Então, a gente tem que fazer ao meu ver, uma agenda de competitividade muito grande para a gente aumentar a nossa complexidade produtiva, não só industrial, mas economia de serviços, diversificar nossa pauta de exportação, fazer parceria com outras nações e aí diminuir a sinodependência, que é uma coisa concreta, é real, aproveitar que está tendo uma espécie de uma guerra fria entre China e Estados Unidos para poder olhar para ambos e falar, e aí? Né? Especialmente para os Estados Unidos, como é? Você não quer ter o inimigo aqui no Brasil? Eu também não quero ser seu inimigo. Agora, como é que você ajuda a gente a dar esse salto? Né? Na posição que a gente está, que é essa posição de dependência e de fraqueza, nós não temos sequer condição de chegar num governo americano e falar, e aí? Por exemplo, os Estados Unidos estão numa política de tirar indústrias deles de lá e levar para outras nações, o Vietnã, uma delas, Índia, México. Nós não estamos nessa agenda deles. Né? Nós não estamos nos beneficiando em nada na briga China e Estados Unidos. Pelo contrário, o Brasil é o otário que está só se dando mal nessa briga toda. Então a gente vai ter que sair dessa dependência, vai ter que ser, a meu ver, uma transição muito resoluta, e inclusive para ter força de negociação com esses polos, que é uma coisa que a gente propõe aí no Livro Amarelo, nós vamos ter que projetar a nossa força na América do Sul. É o caminho natural. O Brasil tem que arrumar as contas, retomar o próprio território, ficar pronto, gerar competitividade e aí começar a projetar poder e se organizar na América do Sul, bloca a América do Sul sob a liderança de um Brasil, que é o que o Brasil nasceu para ser, e aí com a América do Sul blocada ao redor dele, eu já estou falando no horizonte de 30 anos, aí sim, a gente pode negociar com os cachorros grandes com um mínimo de dignidade. Hoje nós somos o otário que acha que é grande e fica lá, vou xingar Israel, como o Lula fica fazendo, mas na prática é um cachorrinho. Tá? Nós estamos numa posição geopoliticamente patética, muito frágil. Então, a meu ver, se eu puder fazer um resumo de tudo, uma transição para além da China, ganhos de competitividade muito altos e expansão do nosso poder para a América do Sul, que é algo que a gente está propondo nesse livro, no fascículo 4 do Livro Amarelo. Fala fera, curtiu? Então se inscreve, deixa o like, compartilha e comenta aí. Até o próximo vídeo!